Vimos na aula anterior que as palavras cujo nominativo termina em A e genitivo em ai, aquila, aquilei, águia, pertencem à chamada primeira declinação. Vimos também que palavras com nominativo do singular em us e genitivo em i, como dominus, domini, senhor, pertencem ao chamado primeiro tipo da segunda declinação. As palavras que têm o nominativo em R e o genitivo do singular em I, como ager, agri, campo, pertencem ao segundo tipo da segunda declinação. Foi aquilo que aprendemos até agora. A língua latina tem, como já percebemos, palavras do género feminino. Por exemplo, puella, puellei, a menina. Femina, feminei, a mulher. Portanto, digamos que estas são femininas naturalmente, porque designam entidades do sexo feminino. Por outro lado, também temos objetos que são femininos, como acontece em português de resto. Por exemplo, corona, coronei, a coroa. Carta, cartei, o papiro. Stola, stolei, a estola, que é aquele vestido tradicional da mulher romana. Palla, pallei, a pala, ou seja, aquele manto que as mulheres romanas punham por cima da stola. Podemos, portanto, dizer que geralmente as palavras da primeira declinação são femininas. Cuidado. Geralmente. Por outro lado, as palavras do primeiro e segundo tipos da segunda declinação são geralmente masculinas. Geralmente. Puer, pueri, o menino. Vir, viri, o homem. Thyrsus, thyrsi, que é aquele bastão que ali vemos que era usado nos rituais dionisíacos. Aliás, esta imagem, como todas as que temos visto, é de um fresco de Pompeius, representa um ritual dionisíaco. Ou então, capillus, capilli, o cabelo. Geralmente, é porque estas regras não são absolutas. Tal como em português, geralmente as palavras acabadas em A realmente são femininas. Mas tal como em português, há muitas palavras da primeira declinação que são masculinas. Por exemplo, nauta, nautei, o marinheiro. Nós também dizemos o cosmonauta, o astronauta e por aí afora. Ou então, o poeta. O dicionário e a prática dir-nos-ão quando uma palavra da primeira declinação é masculina. A regra é, se é da primeira é feminina, no entanto, é preciso estar alerta para a existência destas exceções. Mais fácil é identificar as palavras do primeiro tipo da segunda declinação que fogem à regra. A regra diz que estas palavras são masculinas, mas é uma regra com muitas exceções. Por exemplo, os nomes de árvores que são femininos. Neste fresco de Pompeius, vemos uma figueira, em latim, ficus, e é feminino. Outras árvores, populus, o chopo, não confundir com o populus, que é o povo. Este é com O longo, populus, chopo. Pinus, o pinheiro. Ou pyrus, a pereira. Portanto, em síntese, há palavras da primeira declinação, femininas, a maioria, como puella, puellei. Podemos dizer que quase todas as palavras da primeira são femininas. Mas há um grupo importante de palavras, poucas, mas importantes, como nauta, nautei, ou poeta, poetei, que são masculinas. As palavras do primeiro tipo da segunda declinação são geralmente masculinas. No entanto, há um segundo grupo dentro destas palavras, plátanos, plátani, plátano, ou seja, nomes de árvores,
que são femininas. O chamado segundo tipo, palavras com puer, pueri, são todas masculinas. Portanto, primeiro tipo são as palavras que terminam em us, são ora masculinas, ora femininas. As palavras do segundo tipo, ou seja, palavras que terminam em R, são todas masculinas. Ora, em latim há um terceiro género. Além das palavras masculinas e femininas, há um grupo importante, muito importante, de palavras de género neutro, ou seja, não são nem masculinas nem femininas. Estamos a falar de palavras como bellum, belli, guerra, de onde derivam palavras portuguesas como bélico, beligerante. Estas palavras constituem, que são neutras, constituem o terceiro e último, já agora, tipo da segunda declinação. Mas antes de vermos como se declinam, deixem-me desde já adiantar que o género das palavras neutras não é óbvio, não é lógico. O que é que eu quero dizer? Não podemos cair na tentação de achar que, lá por designar uma coisa ou um conceito, uma palavra seja neutra. Longe disso. O que não falta, como de resto já vimos, são palavras latinas que designam coisas e conceitos e que não são neutras. Não há regra. A única regra, por enquanto, é olhar para a forma das palavras. Se ela for da segunda declinação e o seu nominativo terminar em uma, é neutra. Vamos concentrar-nos nestas palavras e ver alguns exemplos mais. Vejamos mais algumas palavras deste terceiro tipo, ou seja, palavras neutras. Concilium, concili, o conselho, a decisão. Fatum, fati, o fado, o destino. Gaudium, gaudi, o gáudio, o gozo, o prazer. Oppidum, oppidi, a cidade fortificada. Otium, oti, o lazer, o ócio. Regnum, regni, o reino. E, finalmente, o verbum, o verbi, a palavra. Vamos ver agora como se declinam estas palavras. Nominativo, bellum, a guerra. Vocativo, bellum, ó guerra. Acusativo, bellum, eu odeio a guerra. Genitivo, belli, da guerra. Dativo, bello, à guerra. E ablativo, bello, na guerra. Plural, nominativo, bella, as guerras. Vocativo, bella, ó guerras. Acusativo, bella, eu odeio as guerras. Genitivo, bellorum, das guerras. Dativo, bellis, às guerras. E ablativo, bellis, com as guerras, nas guerras. Reparem que o nominativo, o vocativo e o acusativo são iguais, quer no singular, quer no plural. Reparem também que no plural, estes três casos são marcados por um A. A isto nós chamamos, informalmente, a regra dos neutros. E o que é que diz a regra dos neutros? Que é infalível, apenas com uma ou duas exceções. O nominativo, o vocativo e o acusativo são sempre iguais uns aos outros. E no plural terminam sempre em A. Vamos praticar. Vamos ver algumas frases. Nulla terra est exilium, sed altera patria, do filósofo Sêneca, do século I depois de Cristo. Como é que nós fazemos? Já sabem, espero que não se tenham esquecido, que devemos começar pela forma verbal, pelo predicado. Est. É. Como é que se constrói uma frase com o verbo ser? Eu tenho de ter um sujeito que é quem é, ou aquilo que é,
e um predicativo do sujeito. O João é alto, por exemplo. O João é o sujeito, alto o predicativo. Onde é que está aqui o sujeito? Vamos olhar para o primeiro substantivo, terra, terra, e vemos, portanto, está no nominativo, claramente, e vemos que tem nula a concordar. Nulla terra, nenhuma terra. Nullus, nulla, nullum. Não se esqueçam de que esta enunciação, que se usa para adjetivos e pronomes, quer dizer que nullus é a forma masculina, nullus puer, nenhum menino. Nulla é a forma feminina, nulla terra, nenhuma terra. E nullum é a forma neutra, nullum bellum, nenhuma guerra. Portanto, nenhuma guerra, nulla terra é. E o que é que esta nenhuma terra é? Não é um predicativo do sujeito. Exilium, que está, atenção, em nominativo. Não se deixem enganar pela forma. É porque é verdade que estávamos habituados a que o M marcasse o complemento direto ou acusativo. Mas isso não é uma regra. Isso valia apenas para as palavras da primeira e para as palavras masculinas e femininas da segunda. Para os neutros já não conta. Portanto, exilium é nominativo. Porquê? Porque é o predicativo. E o que é que significa exilium? Exílio. Então, nenhuma terra é um exílio. Sede. Mas, subentende-se, essa terra é o quê? Outro predicativo do sujeito. O que é que ela é? Pátria, que é um substantivo, portanto eu devo começar por aí. Pátria. E depois eu tenho alter, alterar, alteruma, que significa outro, outra, mas outra pátria. Portanto, nenhuma terra é um exílio, mas outra pátria. Voltamos aqui aos nossos grafite de Pompeios. Suspirium puellarum, caladus, traex. O que é que eu não tenho aqui? Não tenho verbo. Quando isso acontece, já começámos a perceber, quer dizer que devemos subentender este, é. Quem é que é? Vamos olhar para o primeiro substantivo. Suspirium, suspiri. Vejam a enunciação. O nominativo termina em uma, portanto é uma palavra neutra. Se é uma palavra neutra, quer dizer que pode ser, como já perceberam que é, um nominativo. Suspiro. Ora, o suspiro geralmente é o suspiro de alguém. Ou seja, é o suspiro de um determinativo. Ou seja, é o suspiro de um genitivo. E onde é que ele está? Está logo ao lado. Puellarum. Já tínhamos visto que o genitivo geralmente vem logo ao lado das palavras que determina. O que é uma puella? É uma menina. O suspiro das meninas, subentende-se, é. Quem é que é? Eu dou-vos aqui uma ajuda e avanço já para o traex. É uma palavra de outra declinação, agora não interessa. Basta ver a enunciação, que não tem nada a ver com o que vimos até agora. Mas é um trácio. O que é um trácio? É um tipo de gladiador, como aquele, por exemplo, que vem ali representado. Então, o suspiro das meninas é o trácio, mas este trácio tem um nome. Selado, quelados. O suspiro das meninas é o trácio selado. Ou até podemos dizer ao contrário, o trácio selado é o suspiro das meninas. Portanto, suspirium, nominativo do singular, cuidado com as aparências. Porquê? Porque é o sujeito desta oração. Puellarum, genitivo do plural. Porquê? Porque é o determinativo, é o suspiro das miúdas. Quelados é o predicativo em nominativo, é o selado trácio, ou melhor dizendo, é o trácio selado. Finalmente, para vermos alguns dos problemas que os neutros podem trazer. Vejam este provérbio.
Verba volant, scripta manet. O que é que nós devemos fazer? Devemos começar por olhar para o predicado, volant. O verbo volare significa voar. Ora, este verbo só pede uma coisa, que é um sujeito, só precisa, aliás, de uma coisa, que é o sujeito. Agora, reparem, o volant tem um N e um T finais que já devem ter percebido que significa que se trata de uma terceira pessoa do plural, voam. Se é uma terceira pessoa do plural, o seu sujeito tem de ser plural também. Portanto, o erba tem de ser, com toda a lógica, ainda que não pareça um plural. Repito, o verbo está no plural e ele só precisa ter um sujeito. Portanto, o erba tem de ser esse sujeito e tem de ser plural. Nós confirmamos olhando para a enunciação. O verbum, o verbi, é uma palavra neutra. E, portanto, a partir de agora, temos de ter muito cuidado quando vemos palavras terminadas em A. Podem ser, e são muitas vezes, plurais neutros. O que é que significa o verbum? Palavra. Portanto, o verbo volant, as palavras voam. Scripta manet. Ora, vamos só assinalar ali a verba. Vamos, de novo, procurar um predicado para a segunda oração, que é manent, permanecem, ficam. E aqui o raciocínio deve ser o mesmo. Quando eu digo que uma coisa permanece, eu só preciso ter um sujeito. Posso eventualmente ter um lugar onde permanece aqui, mas não é obrigatório. Basta-me ter um sujeito. E uma vez mais, reparem que tem uma terminação NT. Significa que é um plural. Permanecem. Se é um plural, o sujeito tem de ser plural também, como em português, aliás. Ora, scripta termina em A. Se termina em A partir de agora pode ser, como é, o nominativo do plural neutro. Portanto, scripta é o nominativo do plural neutro de scriptum, que significa escrito, coisa escrita. Portanto, afinal, o que é que diz aqui esta frase? As palavras voam, os escritos permanecem. Para concluir, vamos recuperar aquelas palavras neutras de há pouco e vamos pô-las no plural. Nominativo, cativo ou acusativo, porque são iguais. Já repararam também que nos outros casos não há diferença em relação aos masculinos e femininos. É só nestes três casos. E daí eu chamar a atenção para eles. Então, como é que eu digo os conselhos? Conciliar. Como é que eu digo os fados, os destinos? Fatá. Como é que eu digo as alegrias? Gaudia. Como é que eu digo as cidades fortificadas? Oppida. Como é que eu digo os ócios? Otia. Como é que eu digo os reinos? Regna. E como é que eu digo, e acabámos de vê-lo, as palavras? Verba. Por hoje ficamos assim. Regressamos em breve para recapitularmos tudo aquilo que temos andado a ver de forma muito resumida, com textos um bocadinho mais complexos.